E aí galera, recentemente a Tempestade tomou a decisão de que não será mais a rainha de Araco. Na verdade, não terá mais nada disso de realeza. Como Magneto saiu do Conselho Silencioso e também foi morar em Araco, se juntou com a deusa, o Rei Pescador e o Mancha Solar para outra formação da Irmandade de Mutantes. Mas o vídeo de hoje é sobre o segundo capítulo de X-Men Red, que começou um tempo atrás na Casa de Verão, localizada na Lua. Ali Vulcano tinha pensamentos relacionados ao que parecia o verdadeiro poder dentro dele, ainda assim sendo considerado um hospedeiro quebrado, que poderia ser ajudado porque na verdade seu corpo é apenas uma concha. De repente, o chamaram de Imperador. Era Petra e Reprise, oferecendo uma bebida enquanto Ciclope e o professor observavam um pouco mais de longe. A situação ficou estranha quando comentaram sobre o que a Wanda fez para ajudar na ressurreição dos mutantes, agora tendo acesso àqueles que o cérebro não tinha feito o backup, ou seja, poderiam trazer de volta a Petra e a Reprise, mas como se elas estavam ali do lado dele. Ao que tudo indica, eram criações da sua manipulação de energia, e ficou ainda mais confuso porque já não sabia o que era verdade e o que era fruto do próprio poder. Tanto que o Ciclope e o Charles tentaram mostrar a verdade, mas o rapaz surtou e explodiu a casa dizendo que era para sair da mente dele. Já no presente, andando pela Estação da Espada, quem se aproximou para ter uma conversa foi a comandante Brand. Foram caminhando e falando sobre o que tinha acontecido e que precisava de alguma coisa a mais para ocupar a mente. Então a caminhada resultou na apresentação de uma nova equipe dos X-Men para a proteção do planeta Araco. Detalhe que assim que chegou, o Vulcano comentou que foi o líder de Impérios e que agora ia receber ordens do sobrinho, que no caso é o Cable. O Eden, que fazia parte dessa formação, não estava concordando muito com a ideia de uma equipe, porque Araco tem sua cultura e governo. Eles é quem deviam pensar nisso. Brand disse que sim, porém, Marte ainda fica no sistema solar e parece que para ela não importa muito. Ela quer ficar de olho em tudo que acontece por ali. Depois dessa resposta, ele simplesmente disse que estava fora da equipe, seria um vingador ou qualquer outra coisa, enquanto a comandante pensava que não era motivo suficiente para sair. Os dois até comentaram sobre o Henry Garrick, que morreu e ela não pôde salvar, soando bem suspeito, como se ele ter sumido fosse uma coisa boa. Pouco depois, a moça combinou com o Cable sobre ser o responsável pelo teletransporte da equipe. Para finalizar, perguntou se mais alguém tinha algum problema relacionado ao que aconteceu com o Henry, e como pareciam nem aí, começou a passar os dados para a missão que no caso era exatamente em Araco, afirmando que naquele dia chamou sua atenção, então tinham deveres a cumprir. Assim que a equipe chegou em Morrolands, já deram de cara com o povo lutando contra seres gigantes. Aquele povo poderia até morrer, mas deixando claro que não sem uma luta. E o Cable, que mantinha contato com a comandante, falou sobre os gigantes progenitores, seres que constroem sistemas solares artificiais entre as galáxias. O Cable foi para cima decidido a resolver o problema, mas um gigante arrancou o braço dele tão rápido com a língua que não deu tempo de fazer nada. Depois que o membro foi engolido, até o Vulcano pareceu assustado com a cena. Cable comentou que o braço tecno-orgânico ajuda a manter o controle, mas no momento não parecia problema, porque focou o dom diretamente no progenitor, que parecia ter os sistemas danificados, já que o mutante é muito poderoso. Porém, o gigante ao lado pulverizou o Cable com apenas uma rajada de energia. A equipe lamentou e uma moradora de Araco tentou reagir, afirmando que não podiam deixar os cracoanos morrerem tentando salvá-los, mas infelizmente foi morta da mesma forma em questão de segundos. Apesar do comentário principal ter sido o poder dela, que era um cubo brilhante. Foi aí que a comandante falou diretamente com o Vulcano que era hora de iniciar o protocolo de resgate.
Sabendo que é poderoso, mas infelizmente arrogante, comentou que aquela galera é uma ralé impotente, mandando todo mundo correr, porque os X-Men iriam salvá-los. Aí começou uma discussão dele com gente que nem sabia quem ele era. Teve outro que só tinha um olho e os dois começaram a bater boca, a ponto do Vulcano insinuar que ia arrancar o olho que ainda tinha. Mas foi perto de terminar a frase sobre ser testado que a Tempestade chegou dizendo que aceitaria o desafio, criando uma nevasca ao redor dele a ponto de ficar preso no gelo, aparentemente causando muito incômodo, porque gritou antes de cair. Só o fato da Aurora se aproximar já foi suficiente para deixar o povo de Arakko mais feliz. Foi aí que a Irmandade se apresentou e Magneto comentou sobre a forma de levitação magnética daquele gigante e que estava lutando contra ele. Por isso não era fácil de manipular, ia precisar de uma distração. Então o Rei Pescador teve a ideia de se comunicar com a galera de Arakko para usar seus dons, que pareciam pouco úteis, mas se provaram a distração perfeita para o Magneto agir, resultando no progenitor vendo como informação estranha, e com apenas um estalar de dedos, o Eric aparentemente enviou aquela cabeça para fora do planeta. O Vulcano coberto de gelo foi ficando irado, começou a gritar e a Tempestade já reparou que o negócio foi ficando sinistro. O rapaz quebrou o gelo com uma explosão de energia e foi para cima dela dizendo que é um imperador, um X-Men, um filho de Summer, o Vulcano filho de Marte. Porém, a Aurora segurou no pescoço dele, dizendo que ela é a mãe. Já com relação aos dois, ambos manipulam energia e são mutantes do nível Ômega. Essa não é uma batalha de armas mutantes, é uma batalha de vontade. Para sentir o poder ao redor procurando uma fraqueza, uma ruptura, uma falha. O Vulcano tem o fogo queimando dentro dele, mas existe um furacão na Tempestade. Por fim, a energia começou a sair pelos olhos e boca do Vulcano, enquanto a Tempestade disse que não há tronos em Arakko. Chegando ao fim do capítulo, na Estação da Espada, o rapaz perguntou se aquilo estava mesmo acontecendo naquele momento. Uma pergunta que pareceu meio estranha, e a comandante respondeu que estava sendo curado, se era isso que queria saber. Ela também pediu desculpas e comentou sobre ele não usar todo o seu potencial, fazendo uma referência sobre a superfície, como se usasse apenas o básico, enquanto a Aurora foi treinada para usar os poderes em altíssimo nível, mas se ele continuar na equipe, podem ajudá-lo com isso. Além de que existem outros tipos de poder, precisam de um homem dentro do grande anel de Arakko. E se quiser que os locais falem o nome dele, assim como falam e conhecem a Aurora, tem alguém que deve matar. Foi aí que o Vulcano pegou aquele tablet, viu a foto do Tarn e prometeu matá-lo, lembrando que vai enfrentar outro oponente extremamente poderoso. Então agora temos que aguardar o próximo capítulo. Mas e aí galera, curtiram? Como será que vai acontecer essa próxima luta do Vulcano? Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!